Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo, exalto, bendigo o nome do Senhor nosso Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas, pelos cuidados de Deus, pela força que Ele nos dá para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos continuar avançando, para que nós não fiquemos prostrados, para que nós não venhamos recuar. Nós precisamos da boa mão de Deus nos guiando, nos fortalecendo todos os dias, todos os momentos, porque é dele que vem a nossa força para que possamos avançar, para que possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas, porque Ele tem coisas grandes para fazer, mas nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar firmes na presença dEle, para que Ele possa concluir todos os planos, todos os projetos que Ele tem sobre as nossas vidas, amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você nesse dia, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 13 diz: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Glória a Deus, muitas vezes o Senhor Ele quer lutar por nós, Ele quer vencer por nós, mas nós muitas vezes não conseguimos nos acalmar em meio à luta, em meio às adversidades, Nós queremos tomar para nós quando as guerras vêm, as lutas, as dificuldades vêm, nós queremos lutar muitas vezes com a nossa força, mas nós temos que entregar tudo na mão do Senhor e esperar que se temos a certeza que Ele está no controle, Ele luta por nós, Ele vai à nossa frente. Nós não precisamos lutar, nós só precisamos estar confiantes, estar descansando na presença do Senhor. É tão difícil descansar, muitas vezes, em meio às lutas. É tão difícil nós confiarmos realmente no Senhor, e deixarmos para que Ele faça, para que Ele haja em nosso favor. E é isso que nós temos que fazer. Tem muitas coisas que nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Nós precisamos esperar no Senhor para que Ele faça por nós. E se nós confiarmos, e se nós deixarmos nas mãos dEle, Ele com certeza, Ele vence todas as nossas guerras, Ele vence os nossos inimigos, aqueles que vêm contra nós, aqueles que muitas vezes nos perseguem, que muitas vezes são maiores, são inimigos maiores do que nós. O nosso Deus, Ele vence por nós com certeza, porque Ele venceu pelo povo de Israel. Porque nós vemos aqui que quando o Senhor, Ele pediu para que Moisés fosse tirar o povo do Egito, fosse tirar o povo do cativeiro, que aquele povo estava vivendo um cativeiro já de mais de 400 anos, Então, foi difícil, Moisés encontrou dificuldade para tirar o povo, mas quando o faraó, ele permitiu que o povo saísse, Deus iria conduzir aquele povo através de Moisés a uma terra abençoada, a uma terra próspera. Deus tinha aquela terra para o povo de Israel, mas eles precisariam trilhar por um caminho para que chegar na terra da promessa. E nós vamos ver que tinham dois caminhos para que eles pudessem chegar. Tinha um caminho mais curto, Deus poderia levá-los pelo caminho mais curto, mas se eles fossem por aquele caminho mais curto, eles teriam que passar no meio de pessoas, de muitos inimigos, Pessoas que lutavam, tinham filisteus, era a rota dos filisteus. E se eles fossem por ali, eles iam ter que enfrentar guerras. E aquele povo, nós vamos ver que aquele povo não era um povo preparado para a guerra, porque eles eram escravizados no Egito. Eles não estavam acostumados a lutar. Mas a Bíblia vai dizer que eles saíram, eles vieram preparados, preparados para a guerra, preparados para lutar. Com as armas, mas com as armas que eles tinham. Nós vamos ver que as armas que eles tinham não eram o suficiente para que eles pudessem
enfrentar aqueles inimigos. Muitas vezes nós queremos enfrentar os inimigos com as armas que nós temos, com as armas físicas, mas essas armas não são suficientes para vencer, muitas vezes, os adversários que estão à nossa frente. E nós temos, muitas vezes, temos isso conosco, que nós, para alcançarmos aquilo que nós queremos fazer do nosso jeito. Não queremos deixar que Deus faça do jeito dele. Porque se Deus fez a promessa, Ele é que vai, nos levar a conquistar essa promessa. Não somos nós, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Muitas vezes nós achamos que aquela promessa está demorando para se cumprir, porque o Senhor está nos preparando. O Senhor está fazendo tudo para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, para que quando nós chegarmos ali no lugar que ele preparou, o nome dele seja glorificado. Todos saibam que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que ele faz grandes coisas pelos seus, ele faz maravilhas pelos seus, por aqueles que confiam nele, por aqueles que esperam nele. Esse era o intuito de Deus, ali com a ida do povo por aquela rota, por aquele caminho. Deus tirou eles da rota ali dos filisteus, para que eles não pudessem ver a guerra, porque se eles vissem a guerra, eles iriam se assustar, eles poderiam querer voltar para o Egito. Deus pediu para Moisés fazer com que eles se acampassem perto do mar vermelho, porque Deus iria levar eles por um outro caminho. Deus iria, Ele mesmo que iria fazer o povo atravessar, o povo chegar no lugar que Ele queria que eles chegassem, da forma dele, do jeito dele. Deus disse para Moisés que Ele iria endurecer o coração de Faraó. Nós muitas vezes não entendemos porque Deus endurece o coração de tantas pessoas, que muitas vezes a porta se fecha, muitas vezes nós não conseguimos ajuda daqui, ajuda dali, mas é Deus mesmo trabalhando do jeito dele, para que as coisas aconteçam da forma que Ele quer. Aquele povo estava ali acampado e de repente eles viram que o exército de Faraó estava vindo na direção deles. E eles começaram então a ficarem apavorados, porque eles olharam para frente, existia aquele mar imenso. E lá atrás vinha vindo aquele grande exército, aquele grande e poderoso exército, porque era um exército poderoso. E eles ficaram então sem saber o que seria. E não tinham como eles ir para trás nem ir para frente. E dos lados não tinha como. Era tudo, eles estavam cercados. Nós vamos entender que eles ali ficaram como se estivessem num beco sem saída, ficavam sem ter para onde ir. Muitas vezes nós nos sentimos assim, Parece que de todos os lados nós estamos rodeados por inimigos, rodeados por dificuldades. E a gente começa então muitas vezes a se apavorar, A nossa fé começa então a ficar, parece que fica pequena a nossa fé. A gente não vê saída, a gente muitas vezes deixa de confiar em Deus. A gente não consegue, nesses momentos, no momento da luta, no momento da dificuldade, a gente não consegue descansar no Senhor, descansar naquele que fez a promessa. O povo não conseguiu, porque o povo, eles não conheciam Deus ainda. Não conhecia o Deus poderoso que estava com eles, que tinha feito a promessa de levá-los até a terra prometida. Por isso eles se desesperaram. E eles começaram a reclamar para Moisés. E foi aquela reclamação só. Eles começaram a falar: por que você trouxe a gente para cá? Nós falamos que nós queríamos ficar lá, pelo menos lá a gente estava em paz. Eram escravos naquele lugar, eram escravos no Egito, eram maltratados ali. Mas eles achavam que era melhor ficar lá do jeito que estavam do que estar ali, porque não conheciam o Deus poderoso que estava com eles. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus, Ele nos traz, Ele está nos conduzindo para a sua promessa. E nós muitas vezes queremos olhar lá para trás, para onde a gente estava antes. Quando a gente estava lá, vivendo no mundo, a gente pensa assim: era melhor estar lá.
Pelo menos eu não tinha essas dificuldades que enfrentar. Todas essas dificuldades, olha aqui o que eu estou enfrentando. Muitas vezes nós somos assim como aquele povo. Nos comportamos da mesma forma. Reclamamos de tudo. Achamos que está demorando, que está longe, que a promessa não vai chegar. Nós não queremos esperar o tempo de Deus para nós. E quando aquele povo começa a reclamar, então, Moisés fala para eles: se acalmem, fiquem calmos, descansem no Senhor, descansem e vejam o que é que o Senhor vai fazer, vejam o agir do Senhor. Vocês precisam estar calmos e deixar Deus agir, deixar Deus fazer da maneira dele, deixar Deus mostrar quem Ele é, porque só assim Ele se mostra, porque só assim Ele se revela, quando nós descansamos, quando nós deixamos Ele agir. Porque quando nós queremos fazer, nós começamos a falar, a reclamar, as coisas não acontecem. Deus deixa de agir muitas vezes por causa de nós mesmos, porque nós não descansamos nele. Dizemos que confiamos, mas não descansamos, e nós precisamos descansar no Senhor. E aquele povo teria que estar de pé, estar em marcha, porque a ordem do Senhor para eles era marchar, era estar de pé, era estar ali na presença, confiantes. Ficar de pé e esperar para ver aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai dar um livramento para vocês. Moisés disse para o povo: o Senhor vai lutar, Vejam, esperem e verão o que o Senhor vai fazer. E vocês nunca mais verão esse exército aí, esse exército dos egípcios. Nunca mais vocês vão ver, porque Deus iria vencer, e quando Deus vence, Ele vence para sempre. Quando Deus faz, é bem feito. Nunca mais aqueles inimigos viriam atrás deles, perseguiriam eles. O inimigo maior do povo de Israel era Faraó. E Deus iria vencer, era Deus que iria vencer esse inimigo por eles. E Deus fez isso. Deus fez pelo povo, Deus abriu aquele grande mar para que eles pudessem passar. As águas se dividiram e eles passaram. Eles passaram com os pés enxutos, eles não precisaram se molhar nem os pés, puderam passar, porque o Senhor é que fez. Porque o Senhor, Ele queria que o nome dEle fosse glorificado, que todos soubessem que Ele era Deus, que só existe um Deus que é forte, que é poderoso, que faz grandes coisas. E aquele povo passou a temer o Senhor, depois que eles viram o grande feito que o Senhor realizou ali naquele lugar. Eles passaram a engrandecer, a saber que aquele Deus era forte o suficiente, era poderoso o suficiente para fazer tudo por eles, para fazer tudo aquilo que eles necessitavam. E o exército de Faraó foi engolido ali pelas águas. Pereceu todo aquele exército em Faraó, e eles puderam então comemorar do outro lado, o livramento que o Senhor deu, o grande livramento que o Senhor deu a eles. E do outro lado, a Bíblia nos diz que Miriam pegou um tamborim. Miriam já ali com a sua idade avançada, que nós sabemos que Miriam não era nenhuma jovem mais. Ela pegou um tamborim e começou ali a tocar e a cantar um cântico a Deus, um cântico de gratidão, de louvor a Deus. E toda aquela congregação de Israel também cantou, adorou ao Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus e não existe outro Deus igual a Ele. Deus mostrou, Deus glorificou o nome dEle, para que todos pudessem temer ao Senhor. O Senhor, Ele quer também glorificar o nome dEle sobre as nossas vidas, na promessa, em cima da promessa que Ele tem para nós. Por isso nós precisamos deixar Ele agir,
deixar Ele fazer, porque quando Ele fizer vai ser perfeito, vai ser bem feito, né? Os inimigos que se levantam contra nós hoje, os inimigos que dizem que a promessa não se cumpre, os inimigos que acham que nós temos um Deus pequeno, um Deus que é fraco, um Deus que não pode fazer, vão ter que ver quando nós chegarmos, né, do outro lado, quando nós conquistarmos aquilo que o Senhor preparou para nós, os nossos inimigos vão contemplar, né, o quão grande é o nosso Deus e vão temer a esse Deus forte, a esse Deus soberano, a esse Deus que fala e que cumpre, né? A Bíblia diz, acaso Ele falaria e não cumpriria? Ele deixaria de cumprir alguma coisa? Não, se Ele fala, Ele cumpre. Se o Senhor fez promessa sobre a minha vida, se o Senhor fez promessa sobre a sua vida, descansa, acalma, espera no tempo do Senhor, né? Deixa Ele lutar as suas causas, deixa Ele lutar as suas guerras, que no tempo certo, né, você verá aquilo que o Senhor fará pela sua vida. Está demorando, muitas vezes demora. O Senhor, Ele nos leva muitas vezes pelo caminho que é mais demorado, que é mais longo, mas é porque Ele tem propósito. Em tudo Ele tem um propósito. Se está demorando, é porque o Senhor tem um propósito em tudo isso, amém? Espera no tempo do Senhor e você vai ver aquilo que Ele fará. Eu creio nas promessas do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. Glorifica o Senhor em todo o tempo. Espera nele, espera que Ele fará infinitamente mais, porque Ele é poderoso para fazer, amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.